Quantos pontos o Vasco precisa para ficar no G6 e se classificar para a Libertadores da América de 2026? É essa a dúvida que eu vou te tirar no vídeo de hoje. Primeiro vamos ver a pontuação que o Vasco precisa. Bom, pegando em base os últimos campeonatos brasileiros, de 57 a 59 pontos, os times conseguem vaga no G6 do Brasileirão. E eu vou simular com vocês os jogos do Vasco até o final do campeonato e ter uma base com quantos pontos o Vasco vai terminar o Brasileirão e de quantas vitórias o Vasco precisa para alcançar esse número ali entre 57 e 59 pontos, e se o Vasco tem ou não chance de conseguir esse número baseado nos jogos que o Vasco tem até o fim da competição. Vem comigo. Estamos indo para a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Vasco tem 42 pontos, é o 8º colocado e está a 5 pontos do G6, no caso, a 5 pontos do Botafogo, que está com 47 pontos. Já para o Mirassol, que é o 4º colocado, o Vasco tem uma diferença bem maior. O Mirassol está com 55 pontos, já é mais difícil de você conseguir chegar. A próxima rodada do Vasco é contra o São Paulo em São Januário. Jogo 7h30 da noite, Vasco em São Januário contra o São Paulo. Eu acho que o Vasco vai conseguir vencer, vive um momento melhor. É um jogo acessível para o Vasco, principalmente por estar jogando dentro de casa. Então o Vasco já iria para 45 pontos. O Vasco tem que chegar a 59 pontos para conseguir ir para o G6. Na próxima rodada o Vasco pega o Botafogo no Newton Santos. É um jogo que dá pro Vasco vencer, sim, mas eu vou colocar aqui um empate pelo fato de ser clássico. O Vasco tá jogando fora de casa contra o Botafogo, que também é um time que tá numa briga direta. Beleza, o Vasco faz um ponto nesse jogo aí. Na 33ª rodada, o Vasco pega o Juventude em casa, um time que está brigando contra o rebaixamento. Então é inegociável, o Vasco tem que conseguir esses 3 pontos e vencer o Juventude em São Januário no dia 8. O Vasco iria para 49 pontos. Lembrando a vocês que só está andando o Vasco na tabela porque eu só estou simulando os jogos do Vasco. Então não quer dizer que o Vasco vai chegar na posição tal, é só mirando a pontuação. Então 49 pontos o Vasco conseguiria na 33ª rodada. Estariam faltando ali basicamente 10 pontos para o Vasco conseguir ir para o G6. Na 34ª rodada, o Vasco pega o Grêmio fora de casa. É um jogo que há tempos atrás eu acreditaria que o Vasco iria perder para o Grêmio. É um jogo difícil, um adversário complicado, tá com pontuação atualmente parecida com a do Vasco na tabela, né? O Vasco tá com 42 pontos, o Grêmio tá com 39. Eu poderia colocar aqui um empate nesse jogo, que não seria nenhum absurdo, mas eu vou colocar aqui uma vitória do Vasco por 2-1 em cima do Grêmio. Eu acho que dá pro Vasco conseguir esses 3 pontos. E aí o Vasco vai pegar na 35ª rodada o Bahia. Um jogo difícil, o Bahia tá um pouco acima do Vasco na tabela. É um jogo sim que o Vasco pode ganhar, eu não duvido disso. Mas eu vou colocar aqui um empate de 1-1 Vasco e Bahia. Eu acho que tá um resultado de bom tamanho. O Bahia é um time complicado de enfrentar fora de casa, é muito forte na Fonte Nova. E aí o Vasco estaria na 35ª rodada com 53 pontos. Eu acho a pontuação bem razoável para boa, né, cara? Mirando o Vasco chegar a esses 59 pontos, na 35ª tiver com 53 pontos, tá ok. E aí na 36ª rodada o Vasco pega o Internacional, que vem muito mal no campeonato, o Internacional jogando em São Januário. Então é um jogo pro Vasco vencer, e aí o Vasco na 36ª rodada já alcançaria os 56 pontos e ficaria a 3 pontos de garantir um G6 no Campeonato Brasileiro. E na 37ª rodada o Vasco enfrenta o Mirassol, jogando também em São Januário. Um adversário extremamente chato de você vencer, mas em São Januário eu ainda vou de Vasco. E aí o Vasco chegaria aos 59 pontos na 37ª rodada, a uma rodada do fim do Campeonato Brasileiro. E na última rodada o Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro jogando fora de casa. É um jogo que eu coloco até aqui com a margem para o Vasco pode vencer, mas pode também terminar com empate. Então o Vasco pode terminar, claro, se vencer é o melhor resultado. Se terminar com empate, termina com 60 pontos. Se vencer, termina com 62 pontos. Então eu acredito que o Vasco tem grandes chances de ir para a Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Lembrando a vocês que o Vasco também pode ir para a Libertadores ganhando a Copa do Brasil. E aí caso o Vasco ganhe a Copa do Brasil, a vaga é direta para a Libertadores, não seria G6. O G6, dependendo, pode ser vaga na pré-Libertadores. Mas se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, é vaga direta na Libertadores da América e ainda abre uma vaga para os times que estiverem embaixo, se o Vasco terminar o Brasileirão no G6. Então essa é a perspectiva para o Vasco. Precisaríamos aí de basicamente umas
6 vitórias, né, para conseguir ir para a Libertadores da América nesses 8 jogos, ou talvez 5 vitórias, de 5 a 6 vitórias. Eu acho que o Vasco já consegue ir para a Libertadores do ano que vem via Campeonato Brasileiro. Em uma margem de erro, eu acho que o Vasco pode terminar o Brasileirão, se mantiver essa sequência positiva, entre 57 e 62 pontos. Na margem de erro, se perder, empatar algum outro jogo ali que eu coloquei como vitória. Então o Vasco tem grandes chances de conseguir uma vaga no G6 se continuar com esse rendimento que está tendo, de vencer os jogos, de não perder partidas e de principalmente, né, cara, o Vasco estar jogando bem. Eu acho que esse é o principal fator que faz o torcedor acreditar. O time tá jogando bem, o time tá mostrando que tem essa margem para conseguir essas vitórias, para vencer fora de casa, para vencer dentro de casa. Mesmo sendo confrontos muitas vezes difíceis, o Vasco pode sair vencedor. Comentem embaixo a opinião de vocês e façam também o simulador de vocês, cara. Eu vou deixar o simulador na descrição do vídeo. Bom, eu tô acertando os resultados da última simulação. Eu fiz um simulador antes de começar essa sequência positiva do Vasco. Eu falei que o Vasco passaria em um longo período sem derrotas. Será que a gente encerra esse Campeonato Brasileiro sem o Vasco perder? O Vasco continuando invicto até o final do campeonato? Eu acho que seria um sonho para qualquer vascaíno, mas que não é algo que é impossível de acontecer. Tem chances, o Vasco vive um grande momento. Deixa o like aí embaixo, hype o nosso vídeo, compartilha nos grupos de Vasco do WhatsApp. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!